Você que está aí online também, nós estamos te esperando aqui às 9h30 da manhã, a partir de domingo que vem. Amém? E como eu disse, hoje é o nosso última pregação da série de mensagens Super Seed. Super Seed, para você que não sabe, em tradução literal, é a super semente. Uma super semente que nós temos para oferecer ao Senhor, porque Ele já entregou uma super semente para nós. Você crê nisso? Você crê que Jesus foi a super semente de Deus para as nossas vidas? É lindo, irmãos, maravilhoso. Ele entregou para nós uma super semente. Ele, lá do céu, Ele olhou e viu assim: eu preciso plantar algo na vida desse povo, para que esse povo entenda que a vida é sobre semear. Não é sobre dinheiro, e eu vou repetir isso várias vezes. Semear não é sobre dinheiro, não é sobre recursos. Às vezes, a semente está no nosso coração. Às vezes é um passo de fé que nós precisamos semear. E nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre isso hoje. E eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela assim: a sua semente é a resposta. Diga mais uma vez, com fé, a sua semente, a resposta. Aleluias. O nosso texto base de hoje está lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Se você puder abrir comigo. Glória a Deus. Na hora dos dízimos e ofertas, eu sei que você recebeu aí umas sementes de mostarda. A palavra de Deus diz que se nós tivermos fé como uma semente, não é igual, é como, é diferente. Se nós tivermos fé como uma semente de mostarda, tamanho de uma semente de mostarda, nós viveríamos milagres, nós viveríamos maravilhas. E essa é a nossa semente, irmão, a semente da fé. Em nome de Jesus, você recebeu aí como profeticamente sobre a sua vida, mesmo que sejam sementes pequenas, mas com fé você viverá grandes milagres, sinais e maravilhas sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Com muito carinho essa igreja preparou isso para você. Mas vamos lá? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 diz o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Vamos ler de novo? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Irmãos, esse texto é muito poderoso. É muito poderoso. Paulo está dizendo para Coríntios, para a igreja de Coríntios: vocês não precisam se preocupar, porque aquele que entrega semente para o que semeia e pão ao que come, ao pão para aquele que tem fome, Ele vai multiplicar na sua vida. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo para nós nesse Super Seeds. É isso que a Bíblia está dizendo para nós nesse Super Seeds. Que nós não devemos nos preocupar com a semente que nós plantamos. Nós não precisamos reter a semente, porque aquele que deu a semente, Ele multiplicará a colheita nas nossas vidas. É isso que Ele está dizendo. É isso que Deus está trazendo para as nossas vidas hoje. Mas o que é mais lindo, irmãos, é que lá em Gálatas nós temos uma lei da semeadura. Eu não sei se você conhece essa lei da semeadura, e eu costumo dizer assim, que a lei da semeadura, ela é bíblica, mas ela também é mundana. Não, pastor, estranho isso, que palavra esquisita. Não, eu digo para você, que semente não é algo feito só para o reino de Deus, é feito para tudo. A semeadura é feita para todas as coisas nas nossas vidas. Não é somente no meio cristão que nós vemos semeadura. Nós vemos isso em todas as coisas. E por muitas das vezes nós estamos fora da igreja e vemos alguém sendo muito abençoado.
E nós falamos assim, mas esse cara, ele peca, ele faz isso, ele faz aquilo, ele vive uma vida toda errada, e ele está cada dia sendo mais abençoado. O que está acontecendo? Sabe por quê? Porque ele já entendeu que a lei da semeadura não é algo que é só para Deus. Que a lei da semeadura, ela ronda a nossa vida em todos os âmbitos. Seja ele no âmbito espiritual, seja ele no âmbito social, seja lá na faculdade, seja na escola, seja onde for. A lei da semeadura é para todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer que tudo que o homem semear, isso também colherá. É o que está dizendo em Gálatas. Paulo diz para a igreja de Gálatas, e hoje nós estamos recebendo isso. Tudo que nós semeamos, e não está dizendo que é só no reino de Deus. A palavra de Deus não está limitando isso ao que você entregar na igreja, você vai colher. Não está dizendo, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que tudo, não tem exceção, não tem um grupo específico. Ele está dizendo general, para todo. Ele está dizendo geral, é para todos. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher, isso também ele ceifará. Esse versículo, ele me diz algo muito interessante, mas ao mesmo tempo ele me preocupa muito. Mas por que ele te preocupa, pastor? Porque eu começo a pensar na minha mente o que eu estou semeando. Isso me traz uma preocupação muito forte, porque muitas das vezes nós temos que estava bom, se quiser deixar do jeito que estava, tá ok. Muitas das vezes nós estamos semeando e não nos preocupamos como estamos semeando. Às vezes nós simplesmente estamos semeando. E nós temos que entender que existem algumas maneiras de semear. Existem alguns lugares que nós devemos semear, alguns não. Por que, pastor? Semente é o tempo todo, a gente tem que plantar o tempo todo. Não, irmão. Quem já morou na roça aqui sabe muito bem, existe tempo para semear. Existe o lugar certo para semear. E nós temos que estar atentos a isso. E eu não estou dizendo que isso é sobre semear só em um lugar. Não. Nós temos que entender o tempo de semear. Por que o tempo de semear, pastor? Porque muitas das vezes nós semeamos na hora errada. Às vezes a nossa semente é plantada no momento errado. Às vezes a nossa semente é plantada no lugar errado. Às vezes nós deveríamos entender que plantar não é simplesmente jogar sementes no vento. Existe um processo para a semeadura, assim como existe um processo para a colheita. E nós, pequenos como somos, a nossa mente pequena, a gente não consegue entender que nós temos que abrir os nossos olhos e buscar a direção de Deus para quando e como semear. Isso é importante. Isso é importante. Semente não é apenas financeira, mas inclui fé, oração, obediência e até promessas de Deus que liberamos sobre a terra. Quando nós falamos de semente, a primeira coisa que vem na nossa mente é finanças, irmão. Eu vou ter que comprar coisa para alguém. Eu vou ter que levar alguma coisa da minha casa para entregar para alguém. 99,9% das vezes, nós pensamos sobre dinheiro. E não está errado, tá? Nós somos seres humanos e é automático pensar nisso. É normal, é normal. Mas a semente, ela não é somente para o que nós temos como finanças. Muitas das vezes nós precisamos plantar fé, porque a nossa fé está morrendo. Muitas das vezes nós precisamos plantar uma palavra de fé sobre a nossa própria vida, porque nós já não conseguimos mais acreditar naquilo que o Senhor vai fazer. Irmãos, eu tive um choque um dia desse para trás. Eu estava conversando com uma pessoa sobre um milagre em específico, e essa pessoa falou comigo assim: pastor, eu tenho certeza que Deus vai fazer isso na minha vida. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu vou viver esse milagre. Meu Deus, eu arrepiei, eu abri a boca a chorar igual menino. Eu fui para casa e falei assim: Deus, é essa fé que eu quero ter. É essa fé que eu quero. Eu me achava um homem de fé, irmão. Eu cheguei em casa me sentindo um rato.
É essa fé que eu quero ter, Senhor. Porque eu sei que nós viveremos o impossível. Nós viveremos como igreja. Nós viveremos o impossível de Deus. Quem limita a Deus somos nós. Ele é um Deus ilimitado. Ele fez tudo do jeito que Ele queria, na hora que Ele queria. E Ele vai fazer sobre a sua vida. Só depende da sua fé em acreditar que Ele pode. Que Ele é o Deus que tudo pode. E a partir desse momento, nós vamos viver milagres. Porque é o Espírito Santo que acelera e potencializa a colheita quando semeamos no sobrenatural. Plantar depende de nós. Ter fé depende de nós. Não tem jeito. Nós precisamos acreditar. É o processo natural. É ter fé para saber que vai acontecer. Mas quem acelera e potencializa a semente que nós plantamos é o Espírito Santo. Quando nós plantamos com fé, Ele vem e faz. Porque nós estamos depositando a nossa fé nele, o nosso credo nele. É isso que nós estamos fazendo. Quantas vezes nós dizemos, eu sei que um dia eu vou ter uma Ferrari. Eu sei que um dia Deus vai me dar aquele carro que eu sonhei. Nós dizemos, mas da boca para fora, dos lábios para fora. Porque nós mesmos não acreditamos que nós podemos ter. Ou isso acontece só comigo? Sou humano, irmão. Sou humano. Muitas das vezes nós, como humanos, como falhos, nós não acreditamos em nós mesmos. Nós colocamos, não, um dia eu vou ter uma empresa assim, 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 assim. Mas sai da boca para fora. Por quê? Porque nós não plantamos a semente de crer no que Deus vai fazer. E uma semente de fé, irmãos, ela gera frutos. Frutos ordinários, frutos sobrenaturais, porque é o Espírito Santo que se encarrega em potencializar a semente que nós plantamos de fé. É Ele quem faz, irmão. A palavra de Deus não diz que é eu que vou fazer acontecer, que é você que vai fazer acontecer. Nós precisamos acreditar e colocar a mão no arado para fazer. E o Espírito Santo vai potencializar isso. É o que a palavra de Deus diz para nós. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é justamente sobre esse. Sobre uma semente de fé. Diga para a pessoa que está do seu lado, uma semente de fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo é muito conhecido, muito conhecido. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pastor, mas como que eu posso plantar algo que eu não vejo? Eu não vejo saída para minha casa viver o novo de Deus. Eu não vejo saída para eu começar a empresa que eu sempre sonhei. Eu não vejo saída para sair dessa conta bancária que vive no zero, que ganha hoje e paga amanhã, que ganha hoje e paga amanhã. Eu não vejo saída para isso. Vem Paulo, o mesmo Paulo, e vai dizer para nós que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Se eu estou vendo, irmão, eu não preciso de fé. Se eu estou vendo, não preciso de fé. Muito tem sido falado ultimamente, em vários podcasts, em vários programas de televisão, que se a sua conta bancária dá conta de fazer o seu projeto, não é fé, não é milagre, não é sobrenatural, e não é mesmo. O projeto que Deus tem para nós é muito maior do que nós podemos alcançar. É muito maior do que aquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. É o que Ele separou para nós. O nosso Deus é um Deus que tem muito mais. Eu disse isso aqui, o nosso Deus é ilimitado, irmão. Como pode uma semente gerar uma floresta? Diz para mim. Ah, pastor, mas isso vai levar muitos anos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver fé para esperar esses anos, você vai
florescer como uma floresta, não somente como uma rosa. O tempo da espera é que vai dizer o tamanho da sua fé, porque muitas das vezes nós queremos tudo para ontem. Ah não, pastor, mas ontem eu entreguei uma oferta na vida do irmão, eu imaginava que hoje eu já ia conseguir comprar o World Trade Center. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não é assim. Coloca no chão. O Espírito Santo tem um processo na sua vida, para que você entenda e dê valor àquilo que Ele vai fazer crescer sobre o seu coração. Muitas vezes nós queremos ofertar hoje e receber ontem. Não tem jeito, irmão, não tem jeito. A nossa semente, uma semente leva tempo para florescer. Quem já plantou feijãozinho na escola? Acho que todo mundo, né? Todo mundo que foi criança um dia teve que plantar um feijãozinho no algodão, levar para casa. Irmão, feijão de um dia para o outro já está florescendo. Está dando já assim, a florzinha lá, saindo as folhinhas. Parece mágico aquilo. É muito rápido. Com uma semana você já tem que levar de volta para a escola para mostrar para a professora. E já está grandão. Agora, quem já ouviu falar sobre tâmaras? Quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Sabe por quê? Porque existe um processo. O processo da tâmara é muito mais demorado do que o processo do feijão. E deixa eu dizer para você, não se preocupe com o tempo, porque o valor do feijão é um, o valor da tâmara é outro, totalmente diferente. E o que Deus tem para você não é somente um caroço de feijão, Ele está plantando tâmaras na sua vida, Ele vai fazer florescer tâmaras na sua vida, Ele vai fazer crescer sobre a sua vida, algo que é muito maior daquilo que você pensou. Não tem jeito, irmão. Se você quiser rápido demais, você só vai colher um feijãozinho. Não tem jeito. É o processo de Deus. É o processo da fé, meu querido. Eu prego para vocês e Deus fala comigo aqui em cima do púlpito o tempo todo. Porque é o processo da fé. Nós precisamos plantar e esperar o tempo de Deus. É a fé em Deus que vai mover a nossa semente. Nós estamos plantando. E muitas das vezes nós não temos paciência para esperar a colheita. Agora, você já pensou assim? Você já pegou um limão quando fora da época? Quem já morou na roça aqui, já conseguiu tirar um limão lá no limoeiro antes da época, sabe muito bem. Irmão, tem caldo nenhum. É seco, duro. Não, você aperta, espreme, abençoado, sai uma gotinha de limão do caldo. Não sai nada. Agora, quando você deixa ele, pega ele na época certa, irmão, você faz uma limonada com um limão só. Porque existe um processo, existe um tempo. Ei, Deus está dizendo para você, coloca a sua cabeça no travesseiro, dorme e descansa, porque Ele fará florescer no tempo certo o seu milagre. Em nome de Jesus, é Ele que vai fazer. Quando você planta uma semente, não vê imediatamente o resultado, mas a fé acredita que o Deus da promessa é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. Se você plantou com fé, Ele vai cumprir na sua vida. Não tem jeito. O crente experimenta milagres financeiros, curas e provisão como resultado de uma semente plantada com fé. Ah, pastor, eu plantei com fé, eu fui no médico e o médico falou que não tem jeito. Para o médico não tem mesmo não. Porque ele está firmado na medicina. Mas para você tem, porque você está firmada na rocha inabalável que é o Senhor. O que o médico disse, meu irmão, eu respeito a medicina e eu não estou aqui para anular a medicina. Pelo amor de Deus, não entenda dessa maneira. Eu estou dizendo para você que a boca do médico vai falar sobre a medicina, mas a boca de Deus vai dizer sobre cura, milagre, provisão, celeiros cheios sobre a sua vida. É isso que Ele tem para você. Ele não tem para você um diagnóstico normal. Porque se for normal, eu nem quero. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver o sobrenatural, irmão. Nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus sobre essa casa. Eu vou repetir isso até o último dia da minha vida. Não é natural o que Deus está fazendo em San Diego.
E eu fico muito feliz com isso. Sabe por quê? Porque viver no natural é maravilhoso. Maravilhoso. Mas se tudo que a gente quiser fazer, a gente tiver dinheiro para fazer, a gente tiver pessoa para fazer, e tudo for muito bem, daqui a pouco está uma igreja gelada. Ninguém dá um glória a Deus e um aleluia. Essa é a verdade, irmão. Quando você vive tudo muito bem, tudo maravilhoso, você tem dinheiro para tudo, você tem recurso para tudo que você quer fazer, você começa a entender que, opa, eu posso, eu faço. O sujeito muda. O sujeito muda. Eu paro de dizer que Deus fez na minha vida e começo a dizer que eu fiz. Ou você é diferente de mim. Essa é real, irmão. Como seres humanos nós somos assim. Quando nós temos recurso para tudo, quando nós temos financeiro para tudo, irmãos, esquece. Nós começamos a nos esfriar, nós começamos a esquecer do Deus que nós servimos, e nós começamos a confiar em nós mesmos. Nós começamos a entender na nossa cabeça oca que nós podemos, eu posso, eu fiz, eu comprei, o meu dinheiro deu. Para com isso, irmão. O que Deus tem para você é muito maior do que o que o seu dinheiro pode comprar, é muito maior do que o que os seus recursos podem fazer. Ele quer te levar a um nível muito maior, e a sua semente de fé é que vai te levar até esse lugar, através do Espírito Santo, potencializando isso na sua vida, em nome de Jesus. Eu não posso eu ainda estou no primeiro ponto, ainda tem mais 3 para frente, vamos embora. Segundo ponto, a semente provoca o sobrenatural. João, capítulo 12, versículo 24, nós acabamos de ler aqui. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. A semente pode parecer pequena e insignificante, mas no reino de Deus é a porta para o sobrenatural. Sabe o que eu entendo disso? Se eu não põe a mão na maçaneta e não tem jeito de viver o sobrenatural. Se eu não pego a semente daqui, faço um buraquinho na terra e jogo ela lá dentro, não tem jeito de viver o sobrenatural. Sabe por quê? 0 vezes 0 é? 100 vezes 0 também continua nada. Se eu não pego a semente e planto, o que é que vai nascer? O que é que vai crescer? Nada. Não tem jeito, irmão. Para nascer algo, nós precisamos plantar algo. Nós precisamos crer em algo. Nós precisamos acreditar que o Deus que nos mandou plantar vai fazer crescer a nossa semente. Vai prosperar a nossa semente. O Espírito Santo é quem faz a semente germinar. Quando a semente toca o altar, o fogo de Deus a transforma em colheita. Quando nós depositamos a semente no altar, o fogo do Espírito Santo multiplica a nossa colheita. É isso que acontece. Quando nós nos debruçamos ao Senhor e dizemos: Deus, eu não consigo mais, agora é com o Senhor, a minha fé vai ter que crescer, porque eu preciso ver esse milagre. É aí que Deus vem e faz, irmão. É aí que Deus vem e faz. Muito se fala sobre recurso financeiro, mas não é sobre recurso financeiro. Por muitas vezes nós pensamos que nós precisamos de algum recurso para viver algum milagre. Deixa eu dizer para você, não é sobre dinheiro, mais uma vez, é sobre depositar a sua fé naquele que todas as coisas pode fazer pela sua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho nada para semear. Tem sim. Você tem seu coração, você tem a sua oração, você tem o seu jejum. Não me engana. Eu vou depositar ao Senhor, eu vou entregar os meus dias a Ele. Irmãos, ontem eu vi 100 sementes aqui dentro dessa igreja. Cada voluntário que eu vi dentro dessa igreja ontem era uma semente que Deus depositou na minha vida, que Deus depositou na vida da minha esposa. E eu tenho certeza que dessas sementes que Deus depositou, sairão pastores, ministros do Evangelho, pessoas cheias de Deus, profetas, em nome de Jesus. Olha para você e diga para você mesmo: eu sou uma semente de Deus.
Diga mais uma vez: eu sou uma semente de Deus. Nós somos o melhor de Deus nessa terra. Quando Ele criou Adão, Ele disse, nós fizemos a melhor parte agora, a melhor parte da criação está aqui. Quando Ele fez o homem, Ele viu que era maravilhoso, Ele se alegrou com isso. Irmãos, nós somos a melhor semente de Deus. Deus nos fez para a glória dEle. A palavra de Deus diz que a criação exalta o Criador, mas a criação não fala. Mesmo assim ela exalta o Criador. Você tem muito mais para entregar do que um animal, do que uma árvore, do que o mar, do que os céus. Nós vamos entregar e depositar a nossa fé nele todo o tempo, em nome de Jesus. Lá em João capítulo 6, do versículo 1 ao 14, não precisa abrir, vai falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Todo mundo conhece essa história. 5 pães, 2 peixinhos num cesto, né? É bonito ver a ilustração. O menino, todo mundo com fome, Jesus tinha pregado ali várias horas. Todo mundo com fome, Jesus diz, não podemos despedir esse povo sem antes alimentar eles. Tem alguma coisa aí? Tem algum alimento aí? E o menino, está aqui Jesus. 5 pães, 2 peixinhos. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Que semente, irmão. Que semente. Que fé maravilhosa. Aquele menino, um menino, a Bíblia diz que era um menino. Irmãos, ele não tinha apego nenhum à semente dele. Ele não tinha apego nenhum. Ele poderia estar preocupado, mas o que eu vou comer se eu entregar isso aqui para ele? O que eu vou comer amanhã se eu entregar isso aqui para ele? Às vezes a gente vem para a igreja e chega na igreja, às vezes a gente tem lá $10 no bolso. Meu Deus, se eu entregar isso aqui para o Senhor, amanhã eu não tenho nem o que comer. E está tudo bem, nós somos humanos. Aquele menino não pensou 2 vezes, irmão. Ele pegou tudo que ele tinha e entregou aos pés do Senhor. Pode fazer o que o Senhor quiser, Jesus. Sei que na tua mão, porque eu sei que na tua mão todas as coisas se multiplicam, todas as coisas fluem. É isso que aquele menino faz. Ele entregou a sua pequena oferta e Jesus multiplicou para alimentar milhares. O pouco que você tem nas mãos pode se tornar uma grande colheita nas mãos de Deus. Jesus multiplicou a semente daquele menino e alimentou 5.000 homens. E ainda, a palavra de Deus ainda diz que sobrou muitos cestos. Na mão do Senhor a sua semente se multiplica. Na sua mão você come ela e não vive o sobrenatural. Semente não foi feita para comer. Feito para comer foi o pão. Semente foi feito para ser plantada. Entenda isso. Às vezes nós estamos na igreja e Deus fala conosco. Paga uma coxinha para aquele irmão ali hoje. Não! Cadê o pessoal do Mr. Coxinha, povo abençoado? Fazendo propaganda para vocês. Brincadeira, irmãos. Às vezes Deus manda você plantar algo na vida do irmão, mas isso não é de Deus não, tá doido. Tirar da boca dos meus filhos para dar para aquele irmão só está fazendo bagunça ultimamente, só o sangue do cordeiro. Aí você vai para casa e come a semente. Aquela semente poderia ser multiplicada na sua vida várias vezes, várias, 30, 60, 100, como a palavra diz. Mas você comeu a semente, como que vai multiplicar a semente? Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. E para terminar, eu queria que você ficasse de pé. É a semente que libera o milagre na sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado. É a semente que libera o milagre na sua vida. Sem semente não tem colheita, irmão. Sem semente não tem colheita. Se você pegar um pão, abrir a terra e colocar ele lá e jogar a terra por cima, ficar jogando água lá a vida inteira, você não vai colher nada. Desculpa, você não vai colher nada. Agora, quando Deus te entrega uma semente e te diz, semeia,
Você pode ter certeza, a sua semente vai germinar, a sua semente vai crescer. Isso é fato, meu irmão, é fato, vai acontecer, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 26, versículo 12, que Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Isaac fez o quê? Semeou. Imagina se Isaac tivesse comido a semente. É trigo. Vamos colocar um exemplo. É trigo a semente do Isaac. Ele pega o trigo, faz comida e come. O que acontecia? Nada. Mas o que ele fez? Semeou. Isaac entregou. Ele confiou. Se você for ler essa passagem, você vai ver que ele fez isso várias vezes. Ele semeou várias vezes. Mas dessa vez, ele colheu 100 vezes mais. E deixa eu te dizer, no mesmo ano. Sabe por quê? Porque Deus tinha pressa em abençoar a vida dele, abençoar a semente de Isaac. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus vai abençoar a sua semente, Deus vai resumir o tempo, Deus vai resumir o processo da sua vida, porque Ele tem pressa em abençoar a sua casa, porque Ele tem pressa em fazer grandes coisas no seu ministério, porque Ele depende de você, para que você possa fluir no chamado que Ele plantou na sua vida, em nome de Jesus. A semente que você planta com fé e obediência, não só abençoa outros, mas traz colheita para a sua casa. Isaac semeou em um tempo de crise e seca, mas Deus honrou a sua fé. Deus honrou a sua fé. E eu quero terminar com um testemunho próprio. Eu queria contar para você algo que é muito particular nosso. Ano passado, no Super Seeds, em uma série de mensagens como essa, no meio da mensagem, Deus falou comigo que era para eu semear na vida de uma pessoa em específico. Eu fui, Deus, o Senhor conhece a minha esposa, nós somos uma só carne, então o Senhor vai ter que falar com ela. Eu não vou falar com ela não, o Senhor vai falar com ela. E Deus, Ele, como todo poderoso, Ele fez. Deus tinha falado comigo que era para eu semear o carro que eu usava na vida do meu pastor. E eu falei com Deus, mas eu preciso do carro, eu só tenho 2 agora. Eu já tinha aberto mão de outras coisas, de outras propriedades, de outras coisas. Eu falei, Deus, mas eu só tenho esse, como que eu vou fazer? Então o Senhor fala com minha esposa, se for do Senhor mesmo, o Senhor vai falar com ela. E eu fui deixando, ela me perguntou, Deus já falou com você o que nós vamos semear no Super Seeds? Eu falei, amor, falou. Eu falei, não. Eu falei com Deus que eu queria que Ele falasse contigo. E aí um dia ela descendo, saiu da igreja e indo embora para casa. Normalmente ela ia para casa e eu ficava na igreja para o culto da noite, porque a gente morava longe da igreja. Ela indo para casa, ela e a mãe dela no FaceTime, ela coloca o telefone assim no dashboard, está conversando e indo embora dirigindo. E a mãe dela perguntou para ela, minha filha, o que vocês vão semear no Super Seeds? Ela falou, mãe, Deus não falou nada comigo ainda, eu estou preocupada, já é semana que vem, eu não sei o que fazer. Deus usou o Benjamin para falar com ela assim, mãe, mas nós já demos o carro para o pastor. Ela, não filho, não demos não. Já mãe, já sim. E ele bateu o pé que já tinha dado. E ela, não Benjamin, você está ficando doido meu filho, não demos não. Já sim mãe, já sim. Depois dela muito insistir que não, ele falou com ela, já mãe, Deus já deu o carro para o pastor. Irmãos, nós vivemos essa experiência. E ela me ligou depressa, meu amor, é isso mesmo que Deus tinha falado com você? Eu, como chorão, abri a boca e chorar de novo. Era isso, mas eu precisava que Deus confirmasse no seu coração. Essa era a prova que eu queria do Senhor Jesus, e Ele fez, como Ele sempre faz. Deus é maravilhoso, irmão, Ele sempre faz. E
Nós fizemos e logo após, pouco depois disso, nós passamos por uma situação muito complicada. Nós estávamos prontos para ir para Orlando, mas nós não tínhamos recurso nenhum para ir para Orlando. Tudo que a gente tinha construído nos 9 anos de empresa, a gente tinha usado durante um ano e meio. Então todos os nossos recursos estavam se acabando. E para a gente ir para Orlando, a gente tinha que mover nossa vida para lá, alugar uma casa lá. E como era só por 3 meses, a gente não conseguia aluguel de preço normal. A gente tinha que alugar um Airbnb, porque não compensava alugar uma casa por 1 ano para ficar. Não sabia quanto tempo ia ficar, era talvez uma média de 6 meses, que era o que a gente tinha ouvido. E Deus falou comigo, não se preocupe, pode ficar pronto, eu vou fazer. E nós orando, e na última semana, prontos para ir para Orlando, a gente já estava sem trabalhar 1 ano e meio, o vice-presidente da empresa me ligou e falou assim, Max, eu tenho 2 restaurantes para você fazer, para começar a semana que vem, você consegue? Irmãos, eu consigo, pode me mandar os planos. Irmãos, o lucro do restaurante era exatamente o que nós precisávamos para mudar, para ir para Orlando, para começar o nosso treinamento para vir para San Diego. Nós plantamos e Deus deu a colheita. Nós plantamos na vida do nosso pastor e Deus fez sobre as nossas vidas. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. O que Deus fez com as nossas vidas foi algo chocante. Porque não era algo simples. Nós não era como alugar um quarto ali e viver. Não, a gente estava movendo a nossa vida literalmente para Orlando. A gente estava abrindo mão de tudo. E a gente não tinha recurso nenhum. E Deus fez. Deixa eu dizer para você, não é sobre os seus recursos, não é sobre aquilo que você tem, mas é sobre a fé que você expressa em entregar a sua vida e tudo que você tem para Ele. Em entregar o seu coração, abrir o seu coração e dizer, Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Se não for o Senhor para multiplicar a minha semente, eu não sei o que vou fazer, eu sou totalmente dependente teu.